E durante a grande alta do Bitcoin ao longo do dia de hoje, a corretora Coinbase saiu do ar e isso pode afetar o mercado de criptomoedas. A gente viu uma movimentação muito grande, Bitcoin chegando nos 64 mil dólares, mas logo nessa hora, uma das maiores corretoras do mundo, a maior corretora dos Estados Unidos, ela parou de funcionar, ela zerou o saldo dos usuários e o Bitcoin começou a cair. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse caso, vou falar se isso é realmente uma ameaça real, isso pode acontecer com outras corretoras, eu já te adianto, e a gente vai entender de fato o que aconteceu logo depois da vinheta. Então, o bug na Coinbase zerou o saldo dos usuários e, segundo a corretora, já tá tudo bem, né? Mas na hora que isso aconteceu, a gente viu uma queda muito grande aí no preço do ativo. E o vídeo, né, agora de noite não vai ser só uma notícia, vai ser também uma análise para atualizar você aí um pouquinho da situação do mercado. Então não esquece de deixar o like. E a Coinbase cai, mas a nossa corretora não cai. A BingX é a corretora que eu venho utilizando para fazer meus trades e funcionou 100%. O link tá aqui embaixo na descrição. Vamos entender primeiro o bug, depois a gente vai passar aí no que a gente pode levar em consideração. Isso aconteceu agora nessa quarta-feira, na parte da tarde, quando depois dessa alta surpreendente que levou o Bitcoin próximo aos 64 mil dólares, a gente teve um aumento no tráfego da Coinbase, o que fez com que ela saísse do ar. Então deu alguns problemas, alguns usuários eles questionaram aí que o saldo estava zerado lá dentro das corretoras. E a própria corretora falou que é um problema que já está sendo resolvido, né? Que os fundos dos clientes estão seguros, mesmo estando zerado lá dentro, e que obviamente já deve ter até voltado ao normal, pelo menos até onde eu pesquisei, a Coinbase estava continuando com as negociações, então consequentemente os usuários estão conseguindo acessar lá a plataforma da corretora. Não é a primeira vez que a Coinbase enfrenta esse tipo de problema, porque em agosto de 2023 isso também aconteceu, assim como também em 2020, 2021, em momentos onde o Bitcoin registra uma alta forte, a Coinbase tem um histórico de enfrentar problemas. E a Coinbase ela é a quarta maior corretora do mundo, certo? E ela é a maior dos Estados Unidos. E não só isso, ela é a corretora responsável por custodiar os ETFs, os bitcoins dos ETFs, né? Por isso que ela é tão importante e por isso que ela tem um impacto tão grande no mercado. Inclusive, dá uma olhada. A gente tem aqui na frente da Coinbase a OKX e a Bybit, certo? E a Coinbase ela tem uma visitação mensal maior, ela tem mais acessos do que a OKX e a Bybit, o que mostra pra gente que não é uma corretora pequena. E vale falar também que é normal em picos de volatilidade, as corretoras com muitos usuários, muito capital, muita ordem, elas acabem por sofrer. A Binance, por exemplo, é uma corretora que quando eu estava operando Bitcoin lá em 2020, foi 2020 que a gente viu o rompimento do topo histórico, final de 2020, ela travou. A sorte é que eu estava com algumas ordens programadas e as ordens elas foram executadas. Inclusive fica a dica, tá? Se você está preparando aí para algum trade de rompimento no topo histórico, já meio que deixa a ordem pré-programada, né? Um stop buy, alguma coisa assim, que foi o que eu fiz na época. E aí isso me salvou, uma vez que a gente teve ali uma grande valorização depois do rompimento. Mas galera, o que está acontecendo? Esse bug na Coinbase, tem pessoas que estão considerando ele como algo positivo, porque mostra que o mercado está muito aquecido. Sinceramente, eu acho que é uma falha da corretora, isso não deveria acontecer independentemente da euforia, da volatilidade, das negociações. Mas ele mostrou especificamente para mim uma coisa, que é o que eu comentei no vídeo de hoje de manhã. Excesso de alavancagem compradora, certo? Basicamente, quem sofreu com isso aqui foram os compradores e não foi uma queda muito grande, certo? Foi uma queda que o preço saiu dos 64 e foi lá próximo aos 60. Algo que o preço já teve testando esses níveis hoje, mas a euforia no mercado está tão grande que a gente teve uma liquidação na ordem aí de 2 bilhões de dólares, né? 1,94 bilhões de dólares, o que resultou perdas tanto para cima quanto para baixo. Mas o que me surpreende não são perdas para cima, igual aconteceu nesse ponto aqui, nessa subida.
mas sim perdas para baixo, uma vez que o ativo está numa tendência muito clara de alta. Igual eu venho falando, né, o Open Interest ele está em níveis recordes, a gente está com 27 bilhões de dólares de Open Interest, sendo que praticamente 30% está alocado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que atualmente está extremamente bullish, está extremamente comprada, cara. E você precisa ter cuidado nesses momentos específicos, né? Justamente porque quedas acabam resultando em liquidações. Então, olha só, nas últimas 4 horas a gente teve mais pessoas sendo liquidadas em long do que em short. E isso é um dado extremamente preocupante. Nas últimas 12 horas também. Por quê? Porque o mercado está numa tendência muito clara de alta. O mercado está subindo. E a gente vem vendo que essa alta, eu falei no vídeo de hoje, né, não está resultando em liquidações tão grandes assim na ponta vendedora. Desde que o mercado começou a subir, a gente não vê altos níveis de liquidação em short, mesmo com o mercado subindo, e o Open Interest não cai, né? Então o mercado ele está muito comprador e isso, ao meu ver, é preocupante. Sobre estratégias, né? Eu sigo na minha estratégia de aguardar uma certa correção, aguardar pelo menos a poeira baixar, nem que seja uma consolidada. Porque o mercado ele tá muito volátil, tanto para cima quanto para baixo. Eu não vou tomar nenhuma decisão de tentar pegar a faca caindo nesse ponto, da mesma forma que eu não sou doido de arriscar fechar minha posição em Bitcoin num topo desse. O que eu falei, né, que eu estou fazendo nesse exato momento é aproveitando pontos de liquidação, como esse ponto aqui dos 64 mil dólares, para vender aí um pouquinho de Bitcoin. Então aqui no 63.300, 63.200, eu fiz uma parcialzinha de algumas posições que eu tenho, simplesmente porque a gente sabe que o topo histórico é o 69, né? E a região mais forte de resistência que a gente vai ter é justamente a região entre o 69 e o 65, né? Então, se a gente está muito próximo a essa região, vale a pena fazer nem que seja uma parcialzinha para colocar um pouquinho de dinheiro no bolso. E vamos ver como que o mercado vai reagir nesse exato momento. Mais cedo eu falei sobre alguns trades em altcoin, mas devido a toda essa volatilidade, teve runs que deram entrada e já bateram o alvo, mas como eu falei, eu estou fora de trades agora nesse exato momento devido a esse excesso de euforia, excesso de alavancagem no mercado, mas que foram excelentes oportunidades que a gente passou hoje de manhã. E agora, né, o cenário ele já é 8. Essa volatilidade do Bitcoin trouxe justamente algumas altcoins que estavam subindo a ter quedas muito intensas, né? Na hora que começou essa onda de liquidação, começou a chegar a notificação da corretora falando que o ativo ele estava que tal cripto caiu 10%, tal cripto caiu 15%, o cripto caiu 20%, justamente por conta de excesso de alavancagem. E sempre que a gente tem muita alavancagem, muita ganância, movimentos intensos podem acontecer. Por isso que eu espero que a gente tenha uma normalizada no mercado em geral, né? Que a gente deixa essa euforia baixar um pouco para aí a gente pensar em fazer novos aportes, em fazer novas operações mais seguras, mais conservadoras, porque a gente já está lucrando, a gente não precisa ficar procurando absurdamente várias e várias operações, porque às vezes não operar também é operar, principalmente quando você é mais conservador. A Coinbase ela caiu, mas eu acredito que isso pode acontecer também com outras corretoras, tá? Então esteja sempre preparado para esse tipo de coisa, assim como a própria Coinbase pode também cair. É algo comum, é uma volatilidade e também, né, uma certa demanda ali pelo site bem acima da média. Então isso pode acontecer na Binance, na Coinbase, às vezes até na minha própria corretora, né, a BingX, eu fico falando dela aqui, mas nenhuma corretora é grande o suficiente para travar ou qualquer coisa do tipo. Por isso que eu sempre falo para você usar hard wallets, né, e sempre tá aí transferindo seus fundos para lá, né, e faça o seu hold sempre em carteiras e nunca em corretoras. Mas o motivo da queda foi esse, né? Aqui mais para passar um insight. Teve gente falando que a Binance também travou. Eu não vi, tá? Eu vi que a negociação da Binance ficou o tempo todo ativa, porque é o gráfico que eu olho aqui, tanto dos mercados futuros quanto do spot. E mais qualquer novidade, eu atualizo vocês, viu, pessoal? Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!